Durante muito tempo, essa imagem esteve presente em praticamente todos os livros de história. A chegada das caravelas portuguesas ao litoral brasileiro, em 1500, representando aquilo que aprendemos a chamar de o descobrimento do Brasil. Desde cedo, na escola, fomos ensinados que esse teria sido o momento em que o Brasil foi, finalmente, encontrado pelo mundo. Mas essa versão da história esconde uma verdade fundamental. O Brasil não foi descoberto. O Brasil já existia muito antes das velas brancas surgirem no horizonte. Este território já pulsava vida. Florestas densas, rios caudalosos, montanhas, savanas, praias e planícies eram habitadas por milhões de pessoas. Povos organizados, com culturas complexas, línguas próprias, crenças espirituais profundas, técnicas avançadas de sobrevivência e um conhecimento impressionante da natureza. Estima-se que, na chegada dos portugueses, entre 3 e 5 milhões de indígenas viviam espalhados por todo o território que hoje chamamos de Brasil. Eles não eram um único povo. Eram centenas de etnias diferentes, com modos de vida únicos, histórias próprias e tradições que vinham sendo construídas ao longo de milênios. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Como esses povos chegaram aqui? De onde vieram os primeiros habitantes do Brasil? Para responder a isso, precisamos voltar muito, mas muito no tempo. Precisamos viajar para uma época em que o planeta era completamente diferente do que conhecemos hoje. O mundo, durante a Era do Gelo, há cerca de 20 mil anos, a Terra vivia o auge da última era glacial. As temperaturas globais eram muito mais baixas, vastas áreas do planeta estavam cobertas por gelo, e enormes geleiras se espalhavam pelos continentes. Grande parte da água dos oceanos estava aprisionada nas calotas polares. Com isso, o nível do mar era muito mais baixo do que hoje. Regiões que atualmente estão submersas, naquela época, eram terra firme. E foi justamente isso que possibilitou uma das maiores jornadas da história da humanidade. Entre o Nordeste da Ásia e o atual Alasca, existia uma vasta ponte natural de terra e gelo, conhecida como Estreito de Bering, onde hoje há um mar gelado, separando dois continentes. Existia uma imensa planície congelada, ligando diretamente a Ásia à América do Norte. Foi por esse caminho que grupos humanos atravessaram, lentamente, para um continente até então desconhecido. Esses povos eram caçadores-coletores. Viviam da caça de grandes animais, da pesca, da coleta de frutos, raízes e sementes. Eles não tinham um destino definido, migravam constantemente, seguindo os ciclos da natureza, as estações do ano, a movimentação dos animais e a busca por ambientes mais favoráveis à sobrevivência. Não sabiam que estavam entrando em um novo continente. Apenas caminhavam. A grande migração humana, ao atravessarem o Estreito de Bering, esses grupos deram início a um processo migratório que mudaria para sempre a história do planeta. Durante milhares de anos, ondas sucessivas de pessoas entraram na América do Norte. Alguns permaneceram ali. Outros seguiram avançando, explorando territórios desconhecidos, enfrentando o frio extremo, predadores, escassez de alimento e desafios naturais imensos. Aos poucos, foram se adaptando aos novos ambientes. Aprenderam a caçar novas espécies, a utilizar plantas locais, a construir ferramentas mais eficientes e a desenvolver estratégias cada vez mais sofisticadas de sobrevivência. No entanto, ao chegarem às regiões mais ao norte da América, encontraram um obstáculo gigantesco, uma imensa muralha de gelo, formada por geleiras que cobriam grande parte do atual Canadá e dos Estados Unidos. Esse paredão congelado impedia o avanço para o leste. Sem alternativas, os grupos humanos passaram a migrar cada vez mais para o sul. E foi assim que, lentamente, eles começaram a ocupar a América Central e, depois, a América do Sul. Esse deslocamento foi surpreendentemente rápido quando analisado em escala histórica. Estudos indicam que em apenas alguns séculos, esses povos já haviam percorrido milhares de quilômetros, atravessando florestas, montanhas, desertos e planícies. Eles chegaram à Amazônia, chegaram aos Andes, chegaram ao litoral e, finalmente, chegaram ao território que hoje chamamos de Brasil. As primeiras evidências da presença humana. Durante muito tempo,
Acreditava-se que os seres humanos só haviam chegado à América do Sul há cerca de 12 mil anos, mas descobertas arqueológicas recentes vêm mudando radicalmente essa compreensão. No Chile, o sítio arqueológico de Monte Verde revelou vestígios claros de ocupação humana com cerca de 13 mil anos, incluindo restos de fogueiras, ferramentas e estruturas rudimentares. No Brasil, uma das descobertas mais emblemáticas foi o Fóssil de Luzia, encontrado em uma gruta na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Luzia viveu há aproximadamente 11 mil anos. Seu crânio apresentou características diferentes das populações indígenas modernas, levantando hipóteses fascinantes sobre múltiplas ondas migratórias para o continente americano. Mas talvez as evidências mais impressionantes estejam no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Ali, pesquisadores encontraram centenas de sítios arqueológicos, com pinturas rupestres, instrumentos de pedra e vestígios de fogueiras que indicam presença humana há até 43 mil anos. Se confirmadas definitivamente, essas descobertas podem reescrever parte da história da ocupação humana nas Américas. O que tudo isso mostra é que o território brasileiro vem sendo habitado há dezenas de milhares de anos, muito antes de qualquer noção de civilização europeia. O nascimento dos povos indígenas com o passar dos séculos, esses primeiros grupos humanos foram se adaptando aos diferentes biomas do continente: a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica, os pampas menos cada ambiente, exigiu soluções específicas de sobrevivência. Foi nesse processo que surgiram os inúmeros povos indígenas brasileiros, cada um desenvolvendo sua própria cultura, sua língua, suas técnicas agrícolas, seus rituais espirituais e sua forma única de compreender o mundo. Quando os portugueses chegaram em 1500, encontraram uma sociedade extremamente diversa. Mais de 1.200 povos diferentes, falando cerca de 1.000 línguas distintas. Havia grandes aldeias, sistemas complexos de cultivo, manejo avançado da floresta, redes de troca entre diferentes regiões e um profundo conhecimento medicinal das plantas. Longe da ideia equivocada de povos primitivos. Os indígenas brasileiros haviam construído sociedades sofisticadas, perfeitamente adaptadas ao ambiente tropical. O impacto da colonização, a chegada dos europeus, marcou o início de uma das fases mais violentas da história do continente. Guerras, escravidão, catequização forçada, destruição cultural e epidemias devastadoras transformaram radicalmente o cenário. Doenças trazidas da Europa, como varíola, sarampo e gripe, dizimaram populações inteiras que não possuíam imunidade natural contra esses vírus. Estima-se que, em apenas 100 anos, a população indígena tenha sido reduzida em mais de 90% em algumas regiões. Ao longo de 5 séculos, cerca de 700 etnias indígenas desapareceram completamente. Línguas foram silenciadas, saberes foram perdidos. Culturas inteiras deixaram de existir. Mesmo assim, muitos povos resistiram, sobreviveram às guerras, às epidemias, à escravidão e à marginalização. E seguem resistindo até hoje. A realidade indígena atual. Segundo o censo de 2022, o Brasil possui atualmente cerca de 1,7 milhão de indígenas, distribuídos em mais de 300 povos. Embora esse número represente uma recuperação populacional em relação ao século passado, ele ainda corresponde a menos de 1% da população brasileira. Além disso, os desafios continuam enormes. A invasão de terras indígenas por garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais provoca destruição ambiental, contaminação dos rios, violência e doenças. Um dos casos mais graves ocorreu recentemente no território Yanomami, onde milhares de indígenas sofreram com desnutrição, malária e contaminação por mercúrio, causada pelo garimpo ilegal. Uma crise humanitária que chocou o país e revelou o tamanho do descaso histórico com esses povos. Os verdadeiros descobridores do Brasil. Ao conhecermos essa trajetória, fica impossível continuar usando o termo descobrimento do Brasil da mesma forma. Os verdadeiros descobridores desta terra foram aqueles que aqui chegaram há dezenas de milhares de anos.
Foram eles que aprenderam a decifrar os ciclos da floresta, que dominaram as águas dos rios, que transformaram a terra em alimento, que criaram culturas riquíssimas e uma relação profunda com a natureza. Eles não apenas chegaram primeiro, eles construíram tudo isso muito antes de o Brasil existir como país. Conhecer essa história não é apenas aprender sobre o passado, é entender o presente. E é, principalmente, assumir a responsabilidade de preservar o futuro. Se essa história te fez refletir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Quanto mais gente conhecer a verdadeira origem do nosso país, maior será o respeito pelos povos que vieram antes de nós. E se você quer continuar aprendendo sobre história, cultura, mistérios e as narrativas que realmente importam, siga o canal e se inscreva agora. Aqui, toda semana, tem conteúdo que vai expandir sua visão sobre o mundo. Nos vemos no próximo vídeo!